Universo Diverso, com Luciana Neri. Vieses inconscientes e seus efeitos. Estamos conversando com o professor e consultor Leomar Borges. Ele é pós-graduado em gestão do terceiro setor e mestrando em estudos étnicos e africanos. Professor Leomar, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O que são exatamente os vieses inconscientes? São atalhos mentais formados a partir de normas sociais e estereótipos. Estereótipo é uma representação mental simplificada que a gente aplica a alguns grupos da sociedade. E como é que o estereótipo ou o viés inconsciente aparece, professor Leomar? Demoramos 0,5 segundos para julgar uma pessoa e 7 segundos para tomar uma atitude. Esses caminhos, esses atalhos mentais são feitos pelo cérebro para buscar informações sem gastos de energia. O cérebro vai recorrer aos nossos aprendizados, crenças, valores guardados ao longo do tempo que estão inconscientes, escondidos, cristalizados durante nossa formação. E na prática, como é que o viés inconsciente se manifesta? Em uma situação que ocorra, numa observação que nós façamos em um conflito relacional, isso pode vir à tona e ser expresso com atos, comportamentos e falas discriminatórias, intolerantes, agressivas e violentas, pois sendo respostas exageradamente rápidas, não conseguimos refletir sobre elas. A neurociência vem estudando bastante isso, não é, professor Leomar? Segundo a neurociência, ao recebermos uma informação, observarmos um fato ou alguma situação que acontece, imediatamente percebemos o que nos parece familiar, o que já conhecemos, aprendemos, ou aquilo que idealizamos como verdade, como real, concreto, como fato. Depois, notamos o que está diferente e que não está de acordo com o que acreditamos. Em seguida, buscamos um dado, uma fundamentação para justificar a nossa crença, os nossos valores e a partir disso vamos generalizar ou simplificar aquela nossa verdade. Isso parece bastante perigoso. Aquilo passa a ser uma resposta imediata para qualquer outra situação parecida que ocorra. Assumimos que estamos certos e entramos no piloto automático, ou seja, toda vez que aquilo acontecer, a minha resposta será a mesma. Sem nenhuma reflexão, sem escutar outro argumento, sem verificar novos conhecimentos, novas ideias. Nunca haverá o outro lado da moeda. Em suma, os vieses inconscientes fazem com que a gente distorça e generalize as realidades. Qual é a consequência disso? Ao termos só um lado da moeda, isso influencia a nossa percepção da realidade, nos levando a entender o mundo de forma distorcida, apenas com a minha percepção. Os processos mentais passam a ser automáticos e afetam nossas escolhas sem darmos conta. A gente não para refletir. Podem mudar nossas atitudes e comportamentos em relação às outras pessoas, ao que é diferente, ao que é diverso, que não se parece comigo, ao que eu percebo que não tem a ver com as minhas afinidades, com os meus interesses, com o meu grupo social. Por exemplo, quando meu pai me viu de brinco e tatuagem, ele imediatamente disse que brinco é coisa de mulher e eu estava parecendo um marginal, um maconheiro com tatuagem. Ele aprendeu assim. Hoje, tatuagem é utilizado por diversos membros das forças policiais. E brinco também não é coisa só de mulher. E por falar em mulher, existem muitos estereótipos aí relacionados a essa questão de gênero, não é? Mulher no volante, perigo constante. Os números apontam que as seguradoras cobram mais barato o seguro para as mulheres, pois está comprovado que elas se envolvem menos em acidentes do que os homens. E os exemplos estão por toda parte. Trabalho tem, o que falta é gente capacitada. E tem gente que ainda acredita que a Terra é plana. Então, esses vieses inconscientes vão fazer com que a pessoa busque justificativas para fundamentar suas verdades. E que nós sabemos que é uma percepção distorcida da realidade, do fato, porque existem números, estatísticas e dados. Existem informações que comprovam totalmente o contrário dessas crenças. O que nos leva à seguinte constatação: é muito difícil a gente se livrar dos nossos vieses inconscientes
porque a gente mesmo sai buscando as comprovações, muitas vezes, dos absurdos que formam as nossas crenças. Mas quantos são esses vieses, né? E onde eles influenciam exatamente no nosso dia a dia? Existem mais de 188 vieses inconscientes identificados pela ciência. São vieses que vão influenciar nos processos de recrutamento e seleção, assim como de retenção e ascensão de profissionais nas empresas. Você pode dar um exemplo aí de quais são os vieses inconscientes que mais influenciam no ambiente corporativo ou no mundo do trabalho? Podemos citar alguns. Viés de maternidade: não selecionar uma mulher, pois ela vai engravidar e assim vai se afastar por licença maternidade, e isso trará prejuízo para a empresa. Não é promovida porque não tem como se dedicar plenamente aos desafios do novo cargo. Ela não pode se ausentar, por exemplo, para viagens. Viés de afinidade: selecionar ou indicar uma pessoa para promoção por ter mais afinidade comigo, frequenta os mesmos lugares, tem o mesmo gosto, torce pelo mesmo time, estudou na mesma faculdade, em detrimento de outro profissional que, mesmo competente, com as mesmas habilidades, não é parte do meu círculo de relacionamento, não temos as mesmas afinidades. Esse de afinidade tem bastante, hein? E aqueles ligados aos tipos físicos, ao lugar que a pessoa mora. Viés de estereótipo: não selecionar uma pessoa ou promover por ser de um grupo étnico, indígena, cigano, ou africano, ou até mesmo muçulmano. Tem pessoas que acreditam que todo muçulmano é terrorista. Efeito halo: avaliar a pessoa por uma única informação, seja positiva ou negativa. Pelo local que ela mora, isso pode pesar negativamente sobre ela. Se ela frequentou a universidade pública ou privada, isso pode pesar positivamente sobre ela. Viés de aparência: por ter um cabelo black, por ser uma gorda, por ser uma gaga, não pode ser relações públicas da empresa ou trabalhar com atendimento ao público. Os exemplos são muitos e as consequências sérias, não é, Leomar? Esses vieses podem afetar as nossas relações cotidianas e sociais, como também podem influenciar nos processos dentro de uma organização. Nós conseguimos perceber o tanto que é difícil, para não dizer impossível, nos livrarmos de todos os nossos vieses inconscientes, né? Você, por exemplo, deve ter os seus. Eu sempre me assusto ao ouvir o som de uma moto se aproximando. Penso que serei assaltado. Hoje já consigo reduzir esse sentimento. O motociclista não sabe disso, pois ele vai passar por mim e ir embora. Não foi afetado pelo meu viés. Mas não são em todas as situações que os nossos vieses inconscientes ficam só pra gente, né? Como é aí no caso do seu medo da aproximação de uma moto. Diferente quando eu retiro um currículo ou elimino uma pessoa em um processo de recrutamento e seleção, pois meu viés dispara o meu preconceito, racismo, machismo, LGBTfobia, e tudo isso atinge a pessoa na sua dignidade, pois ela será impedida de trabalhar, de exercer uma atividade que promoverá sua sobrevivência, sua dignidade como ser humano. São exemplos de um viés inconsciente interditando uma pessoa. Possa estar impedido o surgimento de um talento, de um novo cientista, de uma grande comunicadora ou qualquer outra possibilidade, devido aos meus vieses inconscientes, que geram todas as demais formas de discriminação. Eu posso estar matando uma pessoa e não me dou conta disso, porque essas ações vão refletir nas vidas das pessoas, no seu cotidiano, nas suas relações, no seu pensar sobre quem é e o que será da sua vida em determinadas situações onde ela sofre esses traumas, esses preconceitos, essas discriminações, essas intolerâncias. E isso pode afetar para toda uma vida. Como a gente pode evitar, ou pelo menos minimizar, os efeitos dos nossos vieses inconscientes? Primeiro, reconhecer que todas as pessoas têm viés inconscientes. Podem ser preconceituosas, podem discriminar, podem ser intolerantes. Segundo, identificá-los e compreender como foram aprendidos e como são disparados, como eles são materializados nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas falas, nas nossas expressões. Terceiro, buscar treinamento, formação, ampliar as relações sociais com pessoas mais diferentes e distintas da minha bolha social, do meu círculo de amizades. Quarto,
Ter essa intencionalidade, sair da zona de conforto e ir ao encontro do outro da outra, não é fácil, mas precisamos tomar essa decisão. E quinto, ter coragem para assumir esse compromisso, de mudar comportamentos e atitudes. Recapitulando, primeiro, reconhecer que todos temos vieses inconscientes. Segundo, identificar quando eles se materializam. Terceiro, buscar treinamentos relacionados à diversidade. Quarto, intencionalmente buscar a convivência. E cinco, assumir o compromisso de mudar. Isso é um caminho bacana, né, professor? O que pode acontecer a partir daí? Quem sabe assim podemos esperançar por uma sociedade mais inclusiva, diversa, com mais justiça e paz social. É o caminho para a felicidade, viver num universo que é diverso. Fechou com chave de ouro, professor Leomar. Que nós todos possamos reconhecer que o universo é diverso e que possamos respeitar essa diversidade.